Olá, queridos irmãos e amigos, agradeço demais a Deus pela sua participação, pela a sua audiência nesse sentido, vendo, assistindo, compartilhando com seus amigos, os grupos de WhatsApp e as mensagens que aqui são pregadas. O objetivo aqui é espalhar a mensagem do Evangelho a tantos quantos a gente pode alcançar através dos nossos meios de comunicação. Portanto, você que nos assiste, por favor, faça esse trabalho junto comigo. Espalhe as mensagens, envie aos grupos de WhatsApp, aos seus amigos, conhecidos, certo? Aquela lista de pessoas que você tem nos seus contatos. Faça isto e você estará fazendo uma grande obra, com certeza me ajudando a fazer a divulgação da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o maior milagre que Jesus realizou. Não dissemos ainda qual, mas chegaremos lá com a permissão de Deus. Estamos, por assim dizer, estudando o contexto desse assunto, tá bom? Estudando o contexto do grande milagre, do maior milagre de Jesus, vendo que ele realizou muitos milagres, porém, entre eles, um é o maior. Mas quero mostrar, entre tantos que ele fez, um deles, porque me chamou muito a atenção, estudando aqui minuciosamente sobre esses milagres, me chama a atenção de um deles que ele realizou. E quero conduzir o irmão e ao amigo ao livro de Lucas, o evangelista, escritor e discípulo do Senhor Jesus, Lucas. Movido pelo Espírito de Deus, ele conta uma das façanhas desses grandes milagres e dessa multidão de milagres que Jesus realizou. Vamos lá? Lucas capítulo 13. A cura de uma enferma no dia de sábado. Isso aqui nos chama muito a atenção. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Vamos ler o texto e, à medida que vamos lendo, vamos tentando compreender aqui o que está acontecendo dentro desse momento de milagre, de cura que Jesus está realizando. Ele diz o seguinte, verso 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Sinagogas era o ambiente onde os fariseus se reuniam para discutir sobre a lei, e eles faziam isto só no sábado. Jesus não podia entrar na sinagoga em outro dia, porque só no sábado eles estavam ali. Certa vez me deram uma questão provando 46 vezes que Jesus e Paulo só entraram na sinagoga no dia de sábado, provando que o sábado é o dia do Senhor. É claro que Jesus não poderia entrar com a porta fechada. Outros dias estavam fechadas as portas da sinagoga. Então, estando aberto, ele entrava, tanto ele como Paulo. Por isso a razão de Jesus estar na sinagoga, ou Paulo também nas sinagogas, apenas no sábado. Não quer dizer que fosse uma prioridade de Jesus, consagrando o sábado como o dia do Senhor. Não. Só para o querido irmão e amigo entender aqui a introdução do texto. Verso 11 vai dizer o seguinte: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha o detalhe do texto. Um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Estava dentro da sinagoga, junto com os fariseus e o próprio Jesus Cristo. Essa mulher encurvada não podia endireitar-se porque tinha um espírito de enfermidade. Vamos continuar lendo o texto. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus agora ordena aquela mulher, imagina a gravidade do fato, num dia de sábado, quando é proibido se trabalhar, se fazer qualquer obra, Jesus agora está fazendo uma das grandes obras inserida no seu ministério, por assim dizer, naquele pacote ministerial que era realizar cura ou libertar alguém de uma enfermidade. Isso para os fariseus e os que guardavam o sábado, isso era uma afronta. Era como que desrespeitar Deus,
como se Deus tivesse um dia predileto no ministério para fazer qualquer coisa. Mas os fariseus, eles guardavam rigorosamente o sábado como sendo o santo dia, que não é um dia intocável, como o dia do Senhor. Essa é outra questão que não vamos entrarmos aqui no mérito, mas aqui só para o irmão entender e o amigo que Jesus não respeitava muito essa questão de dogma religioso quanto a dia, hora, semana e assim por diante. Aí chega no versículo 13, ele diz o seguinte: e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ele fez uma obra naquele sábado, ele fez um trabalho naquele sábado, um trabalho de libertação, um trabalho de cura, e ele, sobretudo, coloca suas mãos sobre aquela mulher. Não quer dizer que colocar as mãos sobre a cabeça do enfermo, nós estamos fazendo milagre como Jesus Cristo fez. Lembre-se que tudo isso faz parte da profecia para se cumprir, tudo isso em Jesus. Em muitos casos ele curou também sem colocar as suas mãos. Mas aqui especialmente ele levanta as suas mãos, coloca sobre a cabeça daquela mulher e ela sentiu-se livre da enfermidade e fazia o quê? Glorificava a Deus. Será que todos os curados depois glorificam a Deus? Bom, fica aí a pergunta e a interrogação para ser respondida, se puderem responder. O verso 14 diz o seguinte: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Que hipocrisia! Jesus realizando o milagre, fazendo o trabalho, e aquele homem se levanta, adorador do sábado, ele se levanta indignado, mas é assim que eles fazem. Eles se indignam, eles ficam revoltados com aqueles que não guardam o sábado. Eles ficam revoltados porque dizem que são rebeldes, são perdidos, não fazem parte do nosso rebanho. Então, queridos, veja que aqui não é à toa que já existia isso no passado. Quando Jesus chega no sábado, realiza a cura, o homem se levanta com toda a autoridade e diz: olha, gente, existe aí tantos dias na semana, vocês vêm logo no sábado para serdes curados? Por que não vem outro dia da semana? Não se pode fazer nenhuma obra no sábado. Estava diretamente falando também que Jesus estava fora da lei, que Jesus estava contra Deus e contra os preceitos religiosos. Jesus nunca foi religioso, não. Jesus nunca teve princípios de religiões. Jesus nunca carregou dogmas, ele nunca ensinou dogmas, ele ensinou princípio, doutrinas, fundamentos bíblicos. Ele disse que ensinava aquilo que o Pai lhe autorizava. Me lembro que certa vez, um certo grande homem da sociedade mandou um recado para Jesus. Disse: olha, diga a Jesus que pare de fazer o trabalho conforme ele está fazendo. Jesus mandou um recadinho para ele: diga àquela raposa que eu trabalho, meu pai trabalha até agora e eu continuarei trabalhando. Jesus não respeita dogmas religiosos ou preceitos, queridos, que venham a contradizer a palavra de Deus. Jesus é Deus e, como Deus, ele nos ensina o que é correto. Vamos continuar a leitura? Agora o versículo 15, Jesus responde àquele homem. Olha que sabedoria de Jesus. Respondendo-lhe, porém, o Senhor, disse-lhe: hipócritas, falsos. É o que ele chamava os fariseus. Hipócritas é aquele que diz, mas não faz o que está dizendo. Já viu alguém que guarda o sábado, que é adorador do sábado, não fazer nenhuma obra no domingo? Carregar a sua Bíblia pendurada em um cordão no braço para não levar nas suas mãos?
não varrer a casa, não fazer comida, porque era assim que os fariseus faziam, aqueles que guardavam o sábado. Por que não fazer o mesmo hoje? Então, a Bíblia diz que eles estão incorrendo num perigo muito grande. Tiago disse, aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar um só ponto, já está culpado de todos. Então eles eram achados culpados. Porque, na verdade, eles já estavam no sábado prestando um serviço. Ou prestar culto não é serviço? Não sei, pode ser que eu não entenda. Mas é curioso isso aqui. E Jesus Cristo responde, hipócritas, no sábado não desprendes da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Você já viu os guardadores do sábado deixar os seus animais no jejum? Eles não comem, eles não bebem, eles ficam presos durante todo o sábado, porque, afinal de contas, pela lei é proibido fazer isto. Vamos deixar de hipocrisia. É bom que a gente conheça a Bíblia. Por isso que Hebreus, o escritor dos Hebreus, disse que Jesus Cristo veio para libertar aqueles que estavam com medo da morte. Dogma religioso é um jugo que te causa medo. Se você não fizer assim ou assado, você não pode ser salvo. Esqueça disso. Vamos lá. O versículo 16, ele resume dizendo o seguinte, ele faz uma comparação e uma pergunta ao mesmo tempo. Vocês não soltam o boi da manjedoura ou o jumento e levam para beber água? Agora ele se volta para aquela mulher que foi liberta naquele momento daquele espírito de enfermidade e diz, e não convinha soltar esta, ou seja, desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Essa mulher estava presa há 18 anos, com espírito de enfermidade. Há de se entender que algumas enfermidades que elas são provocadas por Satanás e são tidas como espírito de enfermidade. É preciso que entendamos que só existe um jeito para esse tipo de doença. Só usando o maior de todos os milagres que Jesus realizou. Nós veremos isso no final dessa série, se Deus permitir. Portanto, esses tipos de enfermidade não será realizado a cura, a não ser através do grande milagre que Jesus realizou, e interessante, só Ele pode. Ainda hoje Ele pode. Embora tudo tendo sido para cumprir as profecias, o grande milagre é o único que permanece até a volta de Jesus a este mundo. Portanto, querido, eis aqui mais uma história inusitada desses milagres que Jesus Cristo realizou. Eu quero terminar lendo o versículo 17. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. É realmente de causar vergonha quando se trata de preceitos religiosos tentando trazer como concordância a palavra de Deus. Não cola, não dá certo. É adversário à palavra de Deus, tudo aquilo que não diz respeito àquilo que Deus ou Jesus disse ou ensinou, ou autorizou que nós ensinássemos. Quero terminar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado por estarmos aqui diante do Senhor, compartilhando, dividindo e alimentando-nos dessas maravilhas do Senhor na Tua palavra. Deus, ajuda, Pai, as pessoas que estão me assistindo a crescerem espiritualmente, as salvas, e se salvarem através da Tua palavra aquelas que ainda não são salvas. Oro com gratidão no meu coração, no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu querido, muito obrigado por mais uma vez me assistir. Forte abraço, tenha um bom dia, debaixo da graça de Deus, livre, totalmente livre do jugo da religião. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Até lá, se Deus nos permitir.